Olá, bom dia pessoal. Vamos a mais uma aula. Espero que essa aula possa ajudar vocês no entendimento de mais esses assuntos. A gente está falando termoquímica e calor. Vamos corrigir a atividade e vamos fazer um cálculozinho aí, certo? Para vocês entenderem bem como funciona na prática, certo? A questão da calorimetria. Valeu pelos vídeos, vocês mandaram a última atividade, os alunos que mandaram. Eu ainda não dei a nota, não devolvi a nota para vocês, mas já observei os vídeos de vocês, certo? De atividade. Então tá lá, depois eu mando para vocês as notas. Bom, a gente está falando de termoquímica e calor. A gente está dizendo aí que a termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor. Então vai envolver calor, energia e tal, envolvida nas reações aí. Quando a reação libera calor, ela é classificada como exotérmica. A absorção de calor em uma reação faz com que ela seja endotérmica. Mas vamos lá para a atividade, certo? Bom, vamos direto para a atividade para a gente dar início daqui a pouco aos cálculos. Qual é a diferença entre calor e temperatura? Pronto, diferença entre calor e temperatura. A diferença é que o calor é uma energia que passa de um corpo ao outro, é uma energia em trânsito, digamos assim, né? Passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É essa transferência, certo? De calor de um corpo mais quente para o mais frio. A gente pode dizer que o calor é energia em trânsito. Então, todas as vezes que dois corpos são colocados em contato térmico que tiver diferentes temperaturas, o calor vai ser o que vai passar do mais quente para o mais frio. Então, esse é o conceito de calor, é a energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. E temperatura é simplesmente a condição do corpo, certo? A agitação das moléculas, digamos ali, é a condição quente, muito quente, frio, é a condição. E o calor é a energia que passa de um corpo para outro. Então, o corpo não ganha temperatura, ele ganha calor, certo? O corpo não perde temperatura, ele perde calor. A temperatura vai ser a condição que ele vai estar no momento que ele ganhar ou perder calor, certo? Então, a temperatura é uma condição. E o calor é uma energia em trânsito, do corpo mais quente para o mais frio. Eu tive aluno que falou, calor é energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Não, viu? É do corpo mais quente para o mais frio, certo? 2. Se uma bebida está muito gelada e você deseja tomá-la o mais fria possível, qual seria o copo mais adequado para servi-la? De vidro ou de alumínio? Bom, tá falando aí que tem uma bebida gelada. Aí tem dois copos, o de vidro e o de alumínio. Qual o mais adequado para você servir? Bom, se você está querendo uma bebida fria, você quer manter ela um pouco mais fria, né? Você quer manter ela sempre fria até você bebê-la. Se você usar o copo de alumínio, o que é que vai acontecer? Assim, primeiro vamos responder. É adequado usar um copo de alumínio ou de vidro? É adequado você usar o copo de vidro, certo? Porque o copo de alumínio é um bom condutor de calor. Quando você pegar no copo de alumínio, ele vai passar, como ele é um bom condutor de calor, vai passar calor da sua mão para o líquido. E também do ambiente, que está mais quente do que o líquido, né? Então a tendência é passar calor do mais quente, que é o ambiente, sua mão, para o mais frio, que é a água. E o alumínio permite facilmente isso aí. É um bom condutor de calor, o alumínio. Já o copo de vidro, ele não é tão bom condutor de calor assim, então ele preserva mais a água geladinha ali, certo? Por mais tempo. Entendeu? Porque o vidro ele não é tão bom condutor de calor assim não. Já o alumínio sim. Espero que vocês tenham entendido. Existe erro, terceiro, existe erro na frase. Esse casaco de lã é muito quente? Explique. Bom, existe erro, sim. Não é o casaco de lã que é quente. Simplesmente ele não tem essa condição. Simplesmente ele evita de seu corpo perder calor para o ambiente, certo? Porque o ambiente está mais frio, seu corpo está mais quente. Aí quando você coloca o casaco, seu corpo segura mais esse calor, impedindo de ter contato com o ambiente. Então ele segura mais seu corpo aquecido, certo? Ele mantém seu corpo um pouco mais aquecido em relação ao ambiente. Então não é o casaco de lã que é frio, não, ou que é quente, não, certo? Ele simplesmente te isola do ambiente, não permitindo você perder calor facilmente para o ambiente, certo? Então existe o erro nessa frase, sim. É uma prática comum a gente falar, né? Esse casaco é muito quente. Pô, esse casaco é bom que é muito quente. Mas não é o casaco que é quente. Simplesmente ele evita. Tem casaco melhor que o outro, que isola mais, né? Isso sim.
Tem casaco que a gente fala, esse casaco é frio, não quero não. Porque ele não é tão bom isolante assim. Mas não é o casaco que define se ele é quente ou não, certo? Ele só impede ou não de você transferir calor. Quarto, por que sentimos mais fome em dias mais frios do que em dias de muito calor? Bom, é comum a gente sentir mais fome em dias frios. Por quê? Em dia frio, digamos, o ambiente está aí muito frio. Seu corpo tende a perder calor para o ambiente, porque seu corpo está quente. O corpo não pode perder muito calor para o ambiente, porque senão ele dá uma hipotermia. A hipotermia é que seu corpo para de funcionar a uma determinada temperatura, certo? Quando ele vai abaixando. Para ele não perder, para ele manter aquecido, porque ele está perdendo calor, o que é que acontece? Ele vai queimando mais, ela aumenta a sua corrente sanguínea e vai queimando mais carboidratos, que é o que gera energia no seu corpo. Quando ele vai queimando carboidratos, ele acaba consumindo os alimentos que você tem ali, os nutrientes. Aí você sente mais fome rapidamente do que em relação a dias quentes, certo? Porque o seu corpo no dia quente ele não consome tanta energia sua, porque ele já tem a energia do ambiente, certo? Para manter seu corpo ali naquela temperatura. Só que nos dias frios, seu corpo não ele tende a ficar frio porque ele vai perder calor para o ambiente, tende a ficar na mesma temperatura do ambiente. Para não acontecer isso, porque senão você morreria, a gente morreria, ele começa a aumentar o consumo de carboidratos no nosso corpo. Aí faz com que elimine rapidamente o que você comeu. Você precisa ter aquela sensação de fome, certo? Vocês vão perceber muito isso aí agora no inverno, certo? Já está frio, temperaturas aí estão dando 16, 17 graus. Tende a baixar mais ainda, certo? Vamos lá agora para a outra página. Quinto, identifique os sistemas em aberto, fechados ou isolados. Lembra que eu na aula expliquei sobre o sistema aberto, aquele sistema que permite a passagem de calor e matéria, uma xícara de café em cima da mesa. Sistema fechado é aquele sistema que não permite a passagem de matéria, mas permite a passagem de calor, uma lata de refrigerante mesmo, fria, bem gelada, ela consegue esquentar porque o calor está passando do ambiente para ela, mas não perde matéria, que é o refrigerante não está evaporando. E um sistema isolado é aquele que não permite nada, nem troca de calor, nem de matéria. Líquido refrigerante na serpentina da geladeira. Tem um líquido ali na serpentina da geladeira. É um sistema aberto, é um sistema fechado ou é um sistema isolado. Bom, o líquido ali, refrigerante na serpentina da geladeira, ele vai entrar como um sistema fechado, certo? Por que um sistema fechado? Ele vai permitir a troca de calor, mas não vai permitir a troca de matéria. O refrigerante não vai perder matéria ali, certo? Porque ele está fechado. Café em uma garrafa térmica. É um sistema isolado, porque o café, como diz, a garrafa térmica ela isola não permitindo perder calor para o ambiente, certo? Então o café fica quentinho ali, sistema isolado, não perde nem matéria nem calor. Se você abrir a garrafa, deixar aberta, aí sim, vai ser um sistema aberto, vai perder calor e matéria. Gasolina queimando é um motor de carro. É um sistema aberto, porque a gasolina, quando ela queima no motor do carro, o que acontece? Ela libera vapor e calor, certo? Então ela libera matéria e energia. Então é um sistema aberto, libera tudo. Beleza? Sexto, quando uma criança está febril, é prática comum passar no corpo dela um algodão umedecido com álcool. Esse procedimento funciona por quê? O álcool atua como antisséptico. O álcool atua como antisséptico, mas não para explicar isso aí, certo? Ao evaporar, o álcool diminui a temperatura. Bom, a gente pode dizer que pode ter essa capacidade sim. Para evaporar, o álcool precisa de energia. Ao evaporar, o álcool aumenta a temperatura. Não, descarta essa aí. A reação de álcool com pele é exotérmica. Não. Vamos lá. Fica entre a B e a C. Ao evaporar, o álcool diminui a temperatura. Só que a C está mais correta. Para evaporar, o álcool precisa de energia. Certo? Ele precisa de uma certa energia para evaporar. Então, a energia que vai permitir é seu corpo. Seu corpo está quente, aí aumenta a energia ali. E acaba evaporando, esfriando um pouco, né? O álcool precisa de energia. Só que o B também não está errado, porque ao evaporar, o álcool diminui a temperatura, certo? Ele pode diminuir a temperatura do seu corpo, certo? Quando ele está evaporando, porque ele resfria, dá aquela sensação de resfrio. Já ouvi falar que os médicos não estão aconselhando fazer isso, porque pode inibir a febre, né? Inibir a febre, o que seja, atrapalhar e achar que sarou ali naquele momento, só que na verdade não, porque a febre está indicando que tem algum problema no corpo,
Então é bom tratar o problema, tentar descobrir o problema e não camuflar, certo? Bom, e aqui foi o vídeo, né, que eu pedi para vocês gravarem, tá lá. Valeu por quem gravou, viu? Mais uma vez agradeço. Também quero agradecer a vocês, a alguns alunos que estão assistindo às aulas. Tem uns alunos, tive alguns alunos agradecendo, né, porque tá conseguindo aprender. Isso é bom, viu? Isso é ótimo. Eu quero assim, quero que tenha êxito vocês aprendendo. Meu objetivo é que vocês aprendam, correto? Bom, vamos lá agora para esse cálculo aqui que a gente faz de capacidade calorífica. O que é isso? Capacidade calorífica é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um corpo em 1 grau. A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, ó, Q é igual a C vezes ΔT. Bom, vamos entender um pouquinho isso aqui. A capacidade calorífica é a seguinte, é a quantidade de energia que vai precisar um corpo receber, um corpo de determinada massa receber para aumentar a sua temperatura, certo? Digamos assim, esse líquido aqui estava a 25 graus, 1 litro de água estava a 25 graus, ele aumentou para 50 graus. Quanto de energia, de calor, foi injetado ali para ela aumentar de 25, para 1 litro de água aumentar de 25 para 50 graus? Quanto de energia foi necessário? A gente faz esse cálculo, certo? Então a gente estuda nesse cálculo aí a capacidade, vou colocar aqui, o calor específico do material, certo? Ou a substância, né? A quantidade de calor necessária para a sua temperatura variar em 1 grau, certo? De 1 grama em 1 grau. Como se fosse assim, a resistência do material é aumentar a sua temperatura. O calor específico da água mesmo, cada material tem o seu. O calor específico da água é 1 grau. Para aumentar em 1 grau a temperatura da água, é preciso injetar 1 caloria nela, certo? O calor específico da água, ela vai aumentar em 1 grau a sua temperatura. Tem elementos que você precisa colocar mais calor para aumentar 1 grau de sua temperatura, certo? E tem elementos que precisam menos calor, por exemplo, aqui ó, alumínio, os metais, alumínio, ferro, cobre, aqui está em joules, tá vendo? Joules por grama, graus Celsius. Muito pouco calor para aumentar em 1 grau a temperatura desses elementos aí, certo? É a resistência que eles têm. Aí leva em consideração, para a gente ver a quantidade de energia que a gente joga num determinado material para aumentar a sua temperatura, leve em consideração sua massa, leve em consideração, como eu estou falando aí, seu calor específico, que é a sua resistência, e leve em consideração, no caso você vai ter que ver a variação do tempo, da temperatura, né? A variação da temperatura. Então, basicamente, o cálculo fica dessa forma aqui, ó. A fórmula. Pronto, a fórmula fica desse jeito aqui. Vamos ver se dá pra... Pronto. Q, a fórmula é essa. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Vamos lá, estudar o que significa cada um. Q é a quantidade de calor, certo? A quantidade de calor que você vai tentar descobrir qual foi a quantidade de calor injetada em um determinado elemento de massa X, massa M, com um calor específico, ou seja, a sua resistência a resistência de C, digamos assim, e que variou sua temperatura de uma para outra, de uma inicial para uma final. Então, o Q é a quantidade de calor, que pode ser em calorias ou em quilocalorias, certo? M é a massa, pode ser em gramas ou em quilos. Se você usar a caloria, você vai dar a resposta da massa em quilo ou em gramas. Se você usar a quilocaloria para a quantidade de energia, você vai usar quilo para massa. Calor específico do material, cada material tem o seu, então o problema vai te dar esse dado, certo? A gente vai fazer alguns aqui, vocês vão ver que vocês vão receber esse dado. E o ΔT é a variação de temperatura. ΔT é a variação de temperatura, que é a temperatura final, que eu coloquei T2, menos a inicial, que é a T1, certo? T2 menos T1. Então, quando tiverem as duas temperaturas, você vai pegar sempre a final menos a inicial e dê uma temperatura só. Deixar uma temperatura só. Então, vai descobrir o quê? Quanto de calor eu precisei injetar nesse elemento de massa X, massa M, com calor específico C, para variar a sua temperatura. Quanto de calor eu precisei injetar ali? Quanto de calor eu vou precisar injetar em um determinado... Então, é um estudo que se faz, certo? Para aumentar a temperatura de um corpo ou para especificar outras coisas. Pronto, vamos aqui
para uns cálculos para vocês entenderem bem. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos lá. Vamos lá para um exemplo. Separei 3 cálculos para a gente responder aqui, certo? Uma amostra de 500 gramas de água. Então eu tenho aqui, ó, a fórmula é essa, né? A fórmula que a gente vai usar é essa aqui. Aí eu vou separar aqui, ó. O ideal é vocês separarem. Aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar essa letra aqui. Vou aumentar aqui para 15. Vou aumentar para 18. Vamos lá. Q, que é o calor específico, que é a quantidade de energia que eu vou precisar. Está perguntando, é uma amostra de gás, de 500 gramas de água, que está na temperatura inicial de 27 graus, está na temperatura de 27 graus, meio quilo de água, está na temperatura de 27 graus, é aquecida, então ganhou calor, ganhou energia, e sua temperatura é elevada para 48,8, tá vendo? Subiu de 27 para 48,8. Qual a quantidade de calor produzida nesse processo? Então, Q é o valor que eu quero descobrir, certo? Eu vou colocar aqui interrogação. M, que é a massa, eu já tenho 500 gramas, já disse lá, 500 gramas de água, geralmente meio litro de água, né? Aí tem aqui o calor dado, o calor específico da água, tá aqui, ó, 1 caloria por graus Celsius, certo? Não sei que é o valor o calor específico da água. O problema geralmente vai te dar isso aí, viu? Vai te dar esse valor aí. E tem aqui o ΔT. Digamos, tem o T2, que é a temperatura final, ou T1, que é a temperatura inicial, é igual a 27 graus, certo? E T2, que é a temperatura final, é igual a 48,8 graus. Aí para isso você tem que fazer o ΔT, que é isso, a variação, a final menos a inicial, 48,8 menos 27. Você vai ter 48,8 menos 27 dá 21,8 graus. Pronto, essa é a temperatura que variou. Ganhou 28 graus, aumentou em 28 graus a sua temperatura. Então, como a gente faria esse cálculo aí? Você já tem todas as informações, certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Q é igual a massa, que já tem o valor da massa 500 gramas. Vou colocar aqui. Vezes, tá vendo? Tá multiplicando, a fórmula multiplicando. O calor específico, tá aqui. Vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Eu já fiz a final menos a inicial. Pronto, já enxuguei todo o cálculo, já enxuguei aí. O que é que eu vou fazer agora? Q é igual a 500 vezes 1, dá 500, certo? Então 500 vezes 1 é 500. Eu tenho aqui, galera, grama, aqui e tenho aqui. Eu vou cortar, certo? Se eu tenho um aqui multiplicando e o outro aqui dividindo, aí eu posso cortar, não tem problema nenhum. Vou cortar o grama, vai sobrar cal, que é esse desse aqui, certo? Já multipliquei 500 vezes 1, deu 500. Aí sobrou cal barra graus Celsius, certo? Vou pegar ele aqui. Multiplico ainda isso aqui vezes... Eu não resolvi isso aqui ainda, certo? Pronto. Cheguei até aí. O que é que eu vou fazer agora? Q é igual a 500 vezes 21,8. Aí eu vou pegar o calculador aqui, né? 500 vezes 21,8. Deu 10.900. Então, 500 vezes 10.900, certo? Aqui eu tenho graus Celsius dividindo e aqui eu tenho multiplicando, graus Celsius. Eu vou cortar os dois, tá repetindo, eu vou cortar os dois, certo? Cortar aqui e vou cortar aqui. Sobrou só calorias. Pronto, essa é a resposta. Precisou de 1.000
10.900 calorias para aumentar a temperatura de 500 gramas de água de 27 graus para 48,8. Correto? Então esse foi o primeiro cálculo aí. O segundo cálculo, vamos lá para mais um aqui, para vocês entenderem bem. Um litro de água está a uma temperatura inicial, a temperatura de 25 graus. 1 litro de água, 25 graus. Ao receber todo o calor de uma reação química que libera aproximadamente 30 quilocalorias, qual será a temperatura final da água? Então aqui não está perdendo mais calorias, está pedindo a temperatura final. Então eu tenho um valor de Q? Tenho um valor de Q. Está dizendo aqui, ó, calor, aproximadamente 30 quilocalorias. Qual será a temperatura final? Ao receber todo o calor de uma reação química que libera aproximadamente 30 quilocalorias. Então já está dando um valor de 30 quilocalorias. Aí você transforma logo, quilocal. Aí você transforma logo, para transformar em calorias, você multiplica por 1000, viu? Manda 3.000, manda 30.000 calorias, certo? É 30.000 calorias. 30.000 cal. Pronto. Multipliquei por 1000. Transformei quilocalorias em cal, para ficar mais fácil. 1 litro de água, que é a massa. 1 litro de água corresponde a 1 quilo, certo? 1 litro, 1 quilo. 1 quilo. 1 quilo de água é aproximadamente 1000 gramas. Certo? Transformando já em gramas. O calor específico, o problema já está me dando aqui, ó. É esse aqui. Vou aumentar aqui. 19, 18. Pronto, já está me dando o calor específico. Está me dando 1 litro de água está a uma temperatura de 25 graus. Então está me dando T1. T1 é igual a 25 graus, certo? 25 graus Celsius. E T2 ele quer saber quanto é T2. Então interrogação, correto? O que é que eu faço aqui agora? Eu tenho que montar a mesma questão. 30, o valor de quê? Eu vou usar a mesma fórmula, viu? Então como vai ser isso aqui? 30 calorias, 30.000 calorias é igual a massa, que é 1000 gramas, certo? Aqui a massa, 1000 gramas, vezes o calor específico, que é uma calorias que o problema já me deu, vezes a variação da temperatura. Como é a variação da temperatura? Delta T. T2, eu não tenho, né? Menos T1, que eu já tenho, 25 graus. Pronto. Pronto, esse é o cálculo, 25 graus. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou repetir as 30.000 calorias. Vou deixar ela igual a 1000 vezes 1. Aí 1000 vezes 1 dá 1000. Certo? Eu tenho um grama aqui, que eu vou cortar, porque eu já tenho outra grama aqui. Né? Então vai ficar 1000 cal barra graus Celsius vezes isso aqui, ó, T2 menos T1, que eu não sei o valor de T2, que é o que eu quero, certo? Vamos lá, eu vou repetir de novo isso aqui. 30.000 calorias é igual a 1000. Aí eu tenho que pegar isso aqui, ó, 1000 vezes T2, certo? Depois 1000 vezes 25, viu? 1000 vezes T2 e 1000 vezes 25. Vamos lá, 1000 vezes T2 dá exatamente esse, ó, 1000 calorias graus Celsius vezes T2 vai dar 1000 calorias graus Celsius vezes T2, certo? Porque eu não tenho valor de T2. Menos, por que menos, professor? Agora é 1000 vezes menos 25, certo? Então 1000 vezes 25 dá 25.000. E eu tenho aqui, ó, graus Celsius aqui, eu vou cortar, porque eu tenho aqui também, eu vou cortar, não tem necessidade dele. Então sobrou só calorias. Pronto. O que é que eu faço agora? Eu pego esse valor aqui, ó, 30.000, repito, e vou 25.000,
está aqui diminuindo, vai passar para lá somando. Certo? Vai passar para o outro membro somando. Lembra de matemática? Passa para o outro membro somando. Isso aqui vai ser igual, vai permanecer lá o outro no outro membro. Pronto. O que é que eu faço agora? Vou somar esse com esse aqui, ó, dá 55 mil calorias, certo? 50 mil calorias é igual a isso aqui. O que é que eu faço? 1000 calorias, graus Celsius, está multiplicando vezes T2. Se ele está multiplicando aqui, ele passa para o outro membro dividindo, certo? Então, como é que vai ficar? 55 mil calorias, eu repito, dividido, vou botar uma barrinha aqui para dizer que é dividido, por 1000 calorias, graus Celsius, que é igual a T2. Quanto é? 55 mil dividido por 1000 dá 55, certo? Só você cortar os zeros aqui, ó. Corta os zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, cortei, pronto. Deu 55 dividido por 1, deu 55 mil. Deu 55, desculpa. Eu corto calorias porque tá aqui. E eu corto a outra calorias também porque tá aqui. Pronto. Sobrou só graus Celsius. Igual a T2. Então, o valor de T2 é 55 graus. A temperatura final foi para 55 graus. Certo? Tem mais um aqui, mas o vídeo ficou muito longo já. A aula ficou muito longa. Aí esse aqui é o seguinte. Eu vou colocar no exercício dele, lá no exercício, uma parecida com esse, certo? Porque assim, ó. Tá dizendo aqui, uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 100 calorias por segundo. Esse 100 calorias por segundo é o valor, certo? 100 calorias por segundo. Calorias por segundo. E disse que durou por segundo, né? Por segundo. E disse que durou aí 2 minutos. 2 minutos dá o quê? Dá 120 segundos. Né? 2 minutos dá 120 segundos. Em 2 minutos. Que é 120 segundos. Pronto. Eu vou simplesmente multiplicar aqui, ó, 100 vezes 120 dá 12 mil. Então o valor de Q é igual a 12 mil. Certo? 12 mil cal. Pronto, 12 mil cal. Aí aqui vai ter o valor da massa. Cadê aqui a massa? Ah não, tá procurando a massa, certo? Tá procurando a massa nesse aqui. Então a massa é interrogação. Massa é interrogação, certo? E o valor do calor específico já está ali dizendo que é 1 caloria por... Ixi, calor específico é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E tem o valor de ΔT, que é a temperatura final menos a inicial. Passou de 20 para 60. Se 20 mais 60, então é 40. 20 menos 60 é 40. Então eu já vou deixar o valor de ΔT aqui, ó. Temperatura igual a 40, certo? Graus Celsius. Pronto. Aí aqui é só montar o cálculo e fazer toda a equação. Como é? 1000, vamos lá, 12.000 cal é igual a massa, que eu não sei, tá maiúsculo, vezes 1 grama caloria graus Celsius, vezes 40 graus. Então, vou repetir aqui, 12.000 calorias é igual a 1 vezes 40 dá 40. Eu corto graus aqui, corto graus aqui, certo? Vai dar M vezes 40 calorias
calorias por grama. Pronto, o que é que eu faço agora? Eu pego 1.200, tá aqui nesse membro, aí o 40 está multiplicando, aí passa para cá dividindo. Dividir por 40 cal, certo? Por grama. É igual a M, que é a massa. 1.200 dividido por 40 dá 300, ou melhor, 12.000 dividido por 40 dá 300. Aí eu corto calorias aqui, sobrou gramas, 300 gramas. É igual a M. Então a massa, o valor da massa, 300 gramas. Certo, pessoal? Então são 3 cálculos aí para que vocês dar uma analisada. Eu vou disponibilizar essa atividade aqui, certo? Para vocês, são 6 questões, tem até de marcar, para vocês fazerem e entenderem bem o assunto, tá bom? Então, boa semana para vocês, um abraço em todos e fiquem com Deus.